você acha? Sabe onde a gente vai agora? Sorocaba, interior de São Paulo, conversar com ela, Bianca Laua, que está na cidade acompanhando a festa de São Geraldo Magela. Vai trazer algumas informações para a gente da herança cultural da cidade. Boa tarde, Bi, seja muito bem-vinda! Boa tarde, Abi. Boa tarde, Léo. Boa tarde para você que está aí ligadinho com a gente na TV Aparecida no Santa Receita. Pois é, sabemos que a cidade de Sorocaba também é conhecida por ser uma cidade do tropeiro. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Inclusive, eu acabei de ver vocês deixando a gente aí com zoião, com comida aí. Hoje, vocês que vão ficar com zoião aqui, porque sabe o que tem aqui com a gente? Feijão tropeiro, pois é. E para falar um pouco sobre a cultura do tropeirismo aqui na cidade, eu converso com o Sérgio, ele que é proprietário aqui, né, do restaurante, e além disso também é um profundo conhecedor do tropeirismo. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, é um prazer imenso receber vocês aqui no Rancho da Costela, aqui em Sorocaba, né, terra do tropeirismo. A Sorocaba, né, o tropeirismo chegou aqui na cidade por volta de 1750, né? Que heranças são deixadas na cultura do sorocabano? Então, o tropeirismo deixou o seu legado aqui, né? Deixou muita história, deixou muita riqueza, né? Pela história, né, do ciclo do tropeirismo, que foi muito importante para a economia, né? Não só de Sorocaba, como do país, né? Por ser na época, o único meio de transporte que existia, né? Então Sorocaba se tornou referência por causa desse movimento tropeiro, né? Naquela época não se existiam estradas como existe hoje. Então, o meio de se desbravar o Brasil por aí afora era pelo tropeirismo, né? Só tinha os muares, né? O único animal que era robusto e que tinha resistência, né, para percorrer longos caminhos, era os muares, né? As mulas, os burros, né? Inclusive, a gente preparou aqui na mesa não só o feijão tropeiro, mas alguns exemplos para vocês, por exemplo, porque aqui nós temos, né, Sérgio, os exemplos das mulas, dos moares, como você estava falando, com inclusive a maneira como era transportado. Como é que chama aqui essas bolsas? Essas bolsas aqui são chamadas de... Sumiu o nome, tem problema, daqui a pouco você lembra. Já vou lembrar o nome. E era o meio de transporte dos alimentos, das refeições, era por meio dessas bolsas, né? E as longas viagens também não davam certo, né? Para você levar, não tinha nem como você levar certos alimentos que poderiam estragar, você teria que ter esse cuidado. Até, inclusive, aqui deste outro lado, nós deixamos na nossa mesa mais ou menos uma maneira de como é que se preparava os alimentos ali naquela época, né, Sérgio? Isso, como não tinha como transportar fogão, não tinha nada na época aqui de estrutura, então eles tinham que usar o que tinha próprio na natureza. Então tinha esses árvores, né, madeiras que estavam próximo ao acampamento, e eles faziam os fogos de chão, né, para fazer cozinhar o feijão, né, que tinha que ser produtos que tivesse assim, um consumo de vários dias, né. Então eles tinham que usar o feijão, a carne seca, né. Alguns falam jabá, mas aqui no estado de São Paulo é mais conhecido como carne seca, né? E o interessante que essas carnes, a carne seca, né, ela era salgada no lombo dos muares. Eles colocavam embaixo da sela e com a viagem, aquilo lá com o suor da viagem ia salgando a carne, né? Para não estragar. Era bem interessante, né? Sérgio, conta pra gente um pouquinho como é que é essa cultura do tropeirismo ainda hoje aqui na cidade. Ela ainda é bem viva? Ela está no sangue, né, da cidade, né, porque foi um ciclo muito importante para a economia e para a nossa região, não só para Sorocaba, porque muitas cidades, né, se desenvolveram por causa dos pousos do tropeirismo. Então, de Itararé, que é a divisa do estado de São Paulo com o Paraná, até Sorocaba, era pousos assim de distância de 40, 50 quilômetros, né? Que os animais podiam percorrer, que se cansavam, eles paravam e esses pousos se tornaram um vilarejo, depois cidades, né? Mas assim com o tempo, né?
É muito interessante a gente voltar realmente na história, ter essa possibilidade, né, de voltar um pouco na história e entender que muitas das cidades do interior do nosso país foram formadas por tropeiros ou pela passagem de tropeiros ali. Montavam um ponto ali, ali eles descansavam e daí na próxima viagem paravam ali também e a partir daí então foi tornando cidades, foram criando vilarejos e cidades, né? Exatamente, até a religião mesmo, né? Que a maioria das cidades são todos devotos à Nossa Senhora Aparecida, porque o pessoal, né? Que os grupos eram solitários, né? Então eles faziam a reza e naquela capelinha ficava sendo depois uma igreja, né? Um santuário, né? Tanto é que em Sorocaba a gente tem aqui a Aparecidinha, né? Que é a homenagem ao ciclo, né? Ao caminho dos tropeiros, né? Que ia para os portos, né? Para levar as mercadorias. Agora, na minha frente tem um cheirosíssimo feijão tropeiro. Obviamente, essa tradição vem vindo de séculos e séculos desde o início do tropeirismo. Porém, como é que é? O que tem que ter no feijão tropeiro não pode faltar para ser caracterizado como feijão tropeiro? Então, o feijão tropeiro, a base é o feijão, ele sem caldo, né? Para não ter perigo dele com a viagem ele estragar. Então, o pessoal seca bem o feijão, deixa só o grão mesmo, né? Ele é cozido. E aí a farinha, né? Farinha de milho. E para fazer esse tempero, o pessoal usava o bacon e a carne seca, né? Que era um dos mantimentos, assim, das carnes que era mais utilizado nas viagens, né? Pelo tempo de uso. E aí ficou esse feijão bonito aí, né? Um feijão bem gostoso e pode comer no almoço, na janta, pode comer no outro dia, porque ele dura mais tempo, né? É um feijão mais encorpado, diria. Bem mais encorpado. E às vezes, no pouso, sempre sobra, eles fazem um fogo de chão com uma costela, uma carne, e essas carnes que iam sobrando, uma linguiça, eles iam aguardando, no outro dia eles davam mais uma incrementada nesse feijão tropeiro, né? Então, o feijão tropeiro, ele segue com a receita básica, a carne seca, mas tudo que ia sobrando, no outro dia, o pessoal ia utilizando, né? Então, isso que fica uma receita gostosa, né? E saborosa. Ou o que ia sobrando ou o que iam encontrando pelo caminho também, né? Porque às vezes parava em algum lugar, conseguia uma troca, né? Uma coisa de um alimento por outro, daí conseguia colocar também. Isso, que estava assim, para não perder e não estragar, eles misturavam, né? E era uma alimentação mais forte, né? Uma alimentação que sustenta, né? Pelo feijão, pela carne. A gente pode dizer que o feijão, não só pelo nome, tropeiro, mas é, de fato, o que caracteriza a culinária do tropeirismo? Isso, é o que caracteriza, né? A nossa região, né? Todos aqui da nossa, desde Itararé, Sorocaba, é costume, né? A gente está encontrando numa moda viola, num encontro de amigos, ou até numa tropeada, a gente ter esse prato para fazer uma homenagem, né? Aos que foram os nossos heróis, né? Porque as viagens eram muito difíceis, né? Então é uma história muito linda, né? Do tropeiro. Bom, vamos fazer o seguinte, então, vamos aproveitar para experimentar um pouquinho. Vou pedir para você servir a gente, por favor, porque eu não vou, sem dúvida nenhuma, sair daqui sem experimentar esse feijão tropeiro e sem deixar vocês aí também com muita vontade. Pega só um pouquinho aí para a gente experimentar, Serginho. Aí, uma colherinha para mim. Pega uma colherinha para você também, porque você também é filho de Deus, vai. Também merece um feijãozinho tropeiro aí. Fora não. De jeito nenhum. Já vou aproveitar aqui, ó. A Biane, Leonardo, olha. Infelizmente vocês não estão aqui, mas está delicioso. Bem molhadinho, né? Bem... Sérgio, muito obrigada, viu, pela participação aqui conosco. E eu vou continuar aqui comendo meu feijãozinho tropeiro. Beijo pra vocês. Beijo para você, Vi. Muito obrigada por falar com a gente, viu? Um ótimo trabalho, que Deus te abençoe.